e também dizer para essas pessoas que elas têm uma expectativa de vida e ela é diferente daquela realidade delas. Tipo, trabalhar com TI e tá aqui, tipo, na Irlanda hoje, era totalmente outra expectativa de vida da Natália de 12, 15 anos, entendeu? De quando eu era, tipo, adolescente, eu tava no ensino médio, e eu tava vendo todos os meus amigos, meus colegas, os meus irmãos, indo trabalhar, tipo, num supermercado, em alguma coisa, tipo, aquela rotina de segunda a segunda, e pra eles, na época, era super normal. Oi, gente, tá começando mais um Olá Mundo, e eu tô aqui com a Natália da Silva, ou Naná da Silva, como ela gosta de ser chamada. A gente se conheceu nas redes sociais, e eu percebi que a trajetória dela era muito interessante, ela tem muita experiência para contar pra gente, para dividir com a gente aqui no canal, e eu fiquei super feliz que ela topou o meu convite para participar desse Olá Mundo. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu acompanho também a página faz um tempão. Eu fiquei bem feliz de saber que Kizzy é do Sul, que nem eu. Eu sou de Porto Alegre, vivi em Porto Alegre, né? E agora eu moro na Irlanda. Né, muito legal também, quando eu descobri isso, eu achei interessante. Eu fiquei talvez um pouco menos em Porto Alegre, porque eu vim para cá para fazer a graduação, né? Atualmente eu moro no Rio, mas certamente se a gente conversar aí, a gente deve ter muitas memórias compartilhadas sobre a cidade, já que a gente é de geração próxima. E, bom, você já adiantou, né, que você mora na Irlanda. Acho que isso é uma experiência que certamente a gente pode conversar sobre, mas eu quero que você conte antes um pouquinho sobre o que veio antes, assim, desse momento de você morar na Irlanda, para a gente entender como é que foi esse contexto, como é que foram essas decisões. Então, qual foi sua trajetória aí, acadêmica ou não, nos estudos? Sim. Começou o mercado de trabalho, eu comecei bem cedo, né? Infelizmente, né? Como muitas pessoas aí no Brasil. E eu comecei mais ou menos em 2009. Eu era menor aprendiz, do tempo não era menor aprendiz, se chamava Aprendiz Trabalhador, o nome do projeto. E eu comecei lá com algumas atividades de sysadmin. Mas mesmo naquela época eu não achava que eu trabalhava com tecnologia. Tipo, não tem nada a ver eu ficar aqui numa tela verde com preto, cadastrando o usuário, não tem nada a ver com TI, né? Entregando o teclado, o mouse e falando no computador. E aí depois acabou meu contrato, né? Porque ele tem mais ou menos uma duração de 2 anos do projeto. Não sei se esse projeto ainda existe, mas ele foi um projeto importante para ingressão, ajudar no ingresso das pessoas periféricas em diversas áreas. Eu tinha vizinhos, amigas, amigos que trabalhavam, por exemplo, no aeroporto, outros amigos que trabalhavam mais diretamente com setores públicos também. Então foi. E também por motivos de renda, né? A gente acaba trabalhando cedo, assim, por motivo de aquela história que ela é bem típica para muitas pessoas, que é eu preciso ajudar em casa. Então, eu comecei bem cedo. Depois eu fui trabalhar numa concessionária, também na área de um pouco, né? Na área de tecnologia ainda. E lá eu fazia um pouco de tudo mesmo, né? De furar parede a, sei lá, limpar cabo, de tudo. E aí eu fiquei nessa empresa quase 5 anos. Né? Eu fui estagiária e depois eu fui efetivada. Fiquei nessa empresa quase 5 anos. E depois eu fui trabalhar numa estatal. E eu fiquei quase 3 anos nessa estatal. Nessa estatal foi um boom, um marco assim na minha cabeça e de carreira, porque eu me liguei que eu estava trabalhando com tecnologia. E que eu também me liguei que, tipo, existia diversas diferenças, infelizmente, né? Diversas diferenças salariais em relação às pessoas que trabalhavam com tecnologia ou não. Quando eu estava na concessionária, eu já tinha ingressado na faculdade de física, né? Comecei estudando física computacional. Depois precisei trocar para física médica e foi aquele rolo gigante, né? Você faz física e trabalha com computação, mas por que você faz física e trabalha? As pessoas, muitas pessoas, né? Até pessoas professoras minhas, elas não conseguiam linkar as coisas com, tipo, questões matemáticas, mais físicas, com questão de lógica e desenvolvimento, porque na faculdade de física a gente tem disciplinas como filosofia e sim, a gente também tem a lógica por trás disso. As disciplinas de lógica, né? Filosofia e lógica. Também as pessoas, elas não linkam a questão de, tipo, o que lógica a filosofia tem a ver com a lógica de programação, né? Se a gente for parar e fazer uma análise breve aqui, é tipo tudo questão de passos, né?
Porque a gente tem aqueles passos para resolver o desafio, o programa, montar o nosso código, e a mesma coisa em questões filosóficas e matemáticas, a gente tem passos. Tu não começa fazendo Bhaskara já pela raiz quadrada. Lá no final da raiz quadrada, fazendo x1 linha, x2 linha, querendo descobrir o mundo. A gente sempre começa por passos, a gente tem que desmembrar aquela equação, entender o que aquela equação faz, então tudo isso envolve lógica, né, que envolve também programação. Eu saí da faculdade em 2017, mais ou menos, né, foi importante, né, eu fiquei, sinceramente falando, eu fiquei bem desiludida com as questões acadêmicas, principalmente porque eu era a única fonte de renda da minha família, e foi uma época que cortaram, já começou aqueles cortes gigantes de bolsas, né, o pessoal que trabalha com ciência e fazendo pesquisa mesmo. Então, e as bolsas ainda são bem mais baixas, né, do que os salários mesmo no mercado, então. E aí, fazer aquela comparação de, tipo, a bolsa era muito baixa comparada à questão do mercado mesmo. Então, fiquei na questão de ir pro mercado. E quem sabe, tipo, daqui 1 ano ou 2, né, eu tô pretendendo já voltar um pouco para a acadêmica, mas não focada na área de tecnologia. 100% focada na área de tecnologia, mas enfim. Fiquei nesse estatal mais ou menos 3 anos, e aí, depois desse estatal, foi um outro marco na minha cabeça, eu entender como é que funcionava o mercado, depois que tu saía de empresas grandes, né, de empresas que tinham mais estabilidade. Eu descobri outras coisas também, principalmente na estatal, porque quando eu trabalhava na concessionária, eu trabalhava junto com pessoas da oficina. Então, muitas vezes eram vizinhos meus, gente que nem eu, tipo, pessoas pretas, né? Geralmente pessoas pretas e periféricas, então tinha um certo conforto, né? Quando eu fui para a estatal, não. A estatal era gente de terno e gravata, majoritariamente pessoas brancas, gente de terno e gravata. E eu nunca esqueço uma coisa que deu aquele estalo na minha cabeça, de onde eu tava e o que eu representava, assim. Que tinha uma copa, não era bem uma copa, tinha uma pia, e eu tenho um hábito de toda vez que eu for tomar um café novo, eu lavo a caneca. Eu não ponho um café por cima do café velho. É hábito. Uhum. E aí eu fui lavar minha caneca, estava lavando minha caneca, e passou uma mulher e largou a caneca dela ali. Eu disse, vai entrar no banheiro, vai esperar para lavar a caneca, que era o comportamento padrão das pessoas que trabalhavam ali. Ela entrou no banheiro, ela saiu, eu tava secando um papelzinho, secando a caneca. Ela me disse, tu não vai lavar minha caneca? E eu fiquei tipo assim, a senhora tem 2 mãos? Aí ela olhou assim, ela olhou pra mim, já não trabalha na limpeza. Eu disse, não tô nem com uniforme, porque as pessoas lá, as pessoas tinham uniformes diferentes. Né? Eu não usava uniforme. As pessoas de outras áreas, elas usavam uniforme. Por exemplo, atendimento, higienização e segurança. Sim, eu não tô de uniforme, eu não trabalho na higienização. Mas eu acho muito importante você lavar sua caneca, porque, né, você tem 2 mãos. Aí depois foi aquela coisa, tipo, a Natália me respondeu de forma grosseira. Ela foi extremamente agressiva comigo, porque eu confundi ela com uma pessoa da limpeza. Não, minha amiga, você foi racista. Exatamente. E aí, logo em seguida disso, eu saí da estatal, né? Porque foi, tipo, né, como assim você tratou mal a fulana que trabalha diretamente pro estado do Rio Grande do Sul? Eu disse, bom, tá bom, né? Aí eu fui convidada a sair da empresa, digamos assim. Uhum. Aí depois eu fui descobrir o que era o restante do mercado. Startup, passei por startup, passei por uma outra multinacional que eu fiquei mais ou menos um ano e pouco, numa outra multinacional que também tinha sérios problemas de racismo, capacitismo dentro da empresa. Para quem não sabe, ou para quem nunca me acompanhou, eu sou uma pessoa autista também, né? Sou uma pessoa autista. Então, tinha uma série de coisas, né, que aconteciam lá. E aí eu fui descobrir que era o mundo lá fora. Isso não faz muito tempo, né, atrás. Apesar de trabalhar todo esse tempo, o mundo lá fora eu fui descobrir uns 3 anos atrás, depois que eu saí da estatal. E acabou a faculdade, saí da estatal. E aí eu fui, né, passei por outras empresas, passei por essa outra multinacional, que é uma empresa grande, com muitos funcionários ao redor do mundo. Depois só passei por empresas menores, porque eu vi que era mais confortável. Uhum. Tipo, tem poucas pessoas, é mais fácil, é mais maleável de tratar. É um ambiente mais amigável, né? Você conhece as pessoas. É um pouco mais amigáveis, enfim. Mas tinham pessoas que facilitavam, de fato facilitavam essas situações. Aí,
eu voltei a estudar, eu tinha saído da faculdade de física, comecei a estudar engenharia de software. Aí eu tinha trocado de faculdade de engenharia de software para ficar ok, porque eu não estava conseguindo mais acompanhar o ritmo de eu ir para a faculdade de noite. E aí fui para uma faculdade de AD, aí em seguida eu conheci meu marido, eu sou meu marido hoje, e aí um dia ele chegou para mim assim, ó, olha, passei no processo seletivo, eu vou para Irlanda, tu quer ir junto? Eu fiquei tipo... Ué. E a gente tinha se mudado em julho do ano passado. Recente tinha comprado geladeira, cama, aquela coisa toda, micro-ondas, aquela coisa assim. E eu fiquei tipo, tá, vamos. E aí a gente tá aqui. Vai fazer um ano que a gente tá morando aqui. Muito legal. E aí, quando vocês chegam aí, né, começa uma outra história. Mas eu queria, antes da gente entrar nessa parte de ir para a Irlanda, perguntar, assim, como é que foi a sua experiência com o estudo do inglês na sua vida, assim? E como é que isso... Porque acho que eu percebo, assim, muita gente pergunta aqui no canal sobre como eu aprendi inglês e como é que faço para aprender inglês. E porque a gente sabe, né, pelo menos abstratamente, embora não conheça necessariamente todas as oportunidades quando a gente é mais novo, que todo mundo diz que precisa saber inglês para fazer um monte de coisa. E aí eu queria entender um pouco também, que você dividisse essa sua experiência. Então, os meus contatos com o inglês foi quando eu era jovem, adolescente. Isso faz muito tempo, mas enfim. Tinha um canal chamado Mix TV, que passava clipes, assim, de hip hop, rap dos anos 2000, assim, mais ou menos. E lá tinha um quadro que era o clipe e letra. Então, tu conseguia ouvir a música, ler a letra em inglês. E às vezes tinha lá a tradução, né? Aí eu pegava, tipo assim, eu sempre fui muito fã da Rihanna. Todo mundo sabe, a internet sabe que o amor da minha vida é a Rihanna. E aí eu pegava as músicas da Rihanna no clipe e letra. Aí eu já tinha pouquíssimo acesso à internet, eu tinha um computador em casa, mas não era lá grandes coisas. E eu ia lá pro letras.com depois e ficava traduzindo as músicas. Pelo menos, né, sei lá. A gente se apavora um pouco quando a gente descobre o que as músicas estão dizendo, mas enfim. Isso foi meus primeiros contatos, mas tipo assim, depois, uns anos depois que eu entrei na concessionária, e eu me encorajei a fazer um curso de inglês. Não estava previsto no orçamento, mas foi um curso muito básico, foi um curso muito raso. E era tipo assim, a gente vai pegar uma apostila, a gente trabalha para essa apostila. Não tinha nada de conversação, de fato. Eu me dei conta que eu precisava muito de inglês quando eu fui fazer uma viagem para fora do Brasil. E as pessoas não falam outra coisa, tipo, a não ser inglês, né? E aí eu fiquei, tipo, lembro que eu cheguei no aeroporto e as pessoas passei por tudo lá. E eu cheguei no aeroporto, quando eu saí daquela vistoria que eles fazem no aeroporto e tal, que eu olhei pro lado, eu desatei a chorar, porque eu não estava entendendo nada do que as pessoas estavam falando. E foi tipo assim, o pico do desespero, assim, quase. Eu não estou em casa. Tipo, uma coisa é quando a gente estuda inglês no Brasil. A gente tem aquele viés do inglês norte-americano e tudo mais, mas quando a gente sai, tipo, o negócio é louco mesmo, tipo, é uma bolha muito grande que a gente estoura, assim, sabe? E aí, eu tinha uma pessoa que estava me esperando no aeroporto, e eu fiquei falando com a pessoa, falando não, né? Mantendo contato com essa pessoa o tempo inteiro via tradutor, Google Translate. Full time. Aí acabou a viagem, eu voltei pro Brasil, aí eu comecei, tipo, a me dedicar um pouco mais aos estudos. Sim. Aí eu E aí você entendeu que aquele método, né, que às vezes tem aqui nas escolas tradicionais do Brasil é completamente diferente do que a gente precisa, né, no dia a dia ali, real. Sim, eu percebi que o método tradicional do que a gente aprende no Brasil, ele é muito voltado à leitura e escrita. Tipo, muita gente consegue escrever bem e ler bem em inglês. Sim. E aí eu fiquei, tipo, na hora de falar, né, não tinha muitas opções, assim. Eu voltei pro Brasil, isso mais ou menos em 2018, e aí eu comecei a estudar inglês. Aí depois eu fui entender que eu não tinha acesso, principalmente na escola, tipo, o inglês era aquela coisa, a gente vai fazer o verbo to be aqui, que a gente, né, vocês se contentem com isso, porque, né, é o que tem por agora. Na verdade, realmente, em questões de ensino, é o que tinha e, né, não estou desmerecendo jamais a questão do ensino, porque eu aprendi bastante, tive ótimos professores de inglês até, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio.
Também na época da graduação tinha bastante coisa, porque às vezes a gente não, desde então a gente nunca acha material acessível em português, principalmente para desenvolvimento de software e até questões científicas, a gente não acha. E aí, quando eu vim para cá, quando a gente veio para cá, que aí deu de novo aquela outra bolha, a gente estoura uma outra bolha, né? Quando eu não esqueço que a gente chegou aqui, a gente estava no aeroporto aqui de Dublin, a gente foi pedir comida, porque a gente tava morto de fome, tipo, 12 horas viajando, e aí o Rô foi lá, o Rô tava estudando inglês há mais tempo também, aí ele foi lá, ele pediu comida, eu fiquei esperando no aeroporto. Aí depois a gente pegou um táxi, que a gente tinha que ir até o lugar que a gente ia ficar hospedado, e aí eu não tava entendendo nada, tipo, eu juro que, tipo, as pessoas estavam falando, elas pareciam que estavam, sei lá, falando qualquer outra coisa, não era inglês na minha cabeça, não era português, não era nada. A gente se perdeu na região, a gente mora bem no sul de Dublin agora, a gente se perdeu naquela região, a gente tinha que ligar para as pessoas da hospedagem. Tive que ir na correria comprar um chip do celular e tal, para conseguir ligar para as pessoas. Quando as pessoas foram buscar a gente estava no lugar errado, a gente entrou no carro, elas começaram a conversar com a gente. E eu fiquei tipo, o que elas estão falando? Porque a gente tem sempre na lembrança inglês norte-americano. Aqui as pessoas falam inglês britânico. Tem algumas palavras que são diferentes, e também tem o sotaque irlandês, né? Porque aqui as pessoas falam inglês e gaélico. Algumas pessoas falam gaélico, mas né, tem questão do sotaque. Então, é bem difícil, era muito difícil. Agora eu já tô mais habituada, mas o que eu sempre digo para as pessoas é, tipo assim, ó, pratiquem com o máximo, tipo, se tiver um app que as pessoas possam praticar conversação, fala, essas coisas, elas, por favor, pratiquem, porque quando isso, mais que seja as pessoas se planejem para viajar para fora do Brasil, só uma viagem, passar umas férias, alguma coisa, ou realmente fazer intercâmbio para fora, até começar, a pessoa tem que fazer intercâmbio, até começar as aulas, a gente tem que se virar, então, né, se tiver um app de conversação, conversem. Eu sempre me coloco à disposição, né, para as pessoas conversarem. E as pessoas falam, nossa, como é que foi para ti? Eu estou estudando inglês, estudando mesmo. Eu faço mais ou menos 6, 7 meses. E agora eu comecei a fazer, faz mais ou menos um mês que eu comecei a fazer aula com um professor. Ele é um professor, ele é nigeriano, mas ele mora em Londres, uma coisa assim. E isso dá muita diferença você ter alguém para conversar. Tipo, o trabalho ajuda muito, mas geralmente o trabalho é muito mais mecânico. É sempre, tipo, aquela daily, você vai explicar o que você fez no dia anterior, o que você fez no dia, se você está impedido com alguma coisa. Sempre são conversas bem pontuais. E eu tenho um ponto, eu não posso dizer que o meu trabalho hoje é o melhor dos mundos para aprender inglês, praticar inglês, porque tem muito brasileiro no meu time. Bom, acho que a gente precisa falar um pouco qual que é o seu trabalho hoje, né? A gente não passou por essa parte, mas é bem legal também. Hoje eu sou engenheira de qualidade de software na Red Hat, vocês vão estar vendo aqui o chapeuzinho. A Red Hat, ela tem mais ou menos 25, 26 anos, mais ou menos. Ela é uma das maiores empresas de open source de hoje no mercado. Ela tem diversos produtos. Provavelmente quem é mais da área de infra já se debateu com algum produto da Red Hat. Eu trabalho no Ansible, que é uma das ferramentas de automação mais conhecidas hoje do mundo, né? Então, eu realizei meu sonho de princesa, assim, bem com as pessoas, né? Meu sonho sempre foi trabalhar numa empresa open source, e agora eu tô, tipo, na Red Hat. Que legal. E o que faz um engenheiro de qualidade de software pra gente? Um pouco de tudo. Tipo, a gente sabe que existe as partes de desenvolvimento, né? E essas partes, elas são as pessoas que desenvolvem o software em si, o produto em si, que elas programam, de fato, o software. Tem as pessoas que fazem os testes. A gente trabalha tanto com teste quanto com melhorias a qualquer prazo. Eu entrei na Red Hat trabalhando com o Cypress, que é uma ferramenta de testes, automação de testes para interface, como se fosse um Selenium, mas ele é mais prático um pouco mais prático do que o Selenium, no caso. A gente faz teste, a gente testa tudo, né? Porque a gente entende que além de só a gente botar testes, a qualidade, né, ela tem outros pontos, assim, será que, tipo, a pipeline que eu fiz, ela vai estar funcionando ok para o cliente final? Então, a gente começa a fazer o que eu estou fazendo hoje, mais ou menos, as melhorias das pipelines.
Será que vai estar bom para o cliente final? Será que aquele componente lá na UI que eu testei, ele vai estar bom? Ele vai ser acessível para o meu cliente final, para a pessoa, para o usuário da ferramenta? E a gente trabalha com isso. A gente coloca aquele acabamento geral legal. no software. Não, é muito importante, né? Porque quem nunca se deparou aí com serviço ou software que parece que não foi pensado para o usuário final, assim, a gente fica muito perdido, né? Então, nossa, é muito legal. E, cara, a Red Hat é uma empresa grande referência, né? Sim. Então, eu acho que é muito interessante ver o quanto essa parte de você ir para a Irlanda não foi tão planejada e que acabou chegando, né, no seu objetivo, assim, querendo ou não. Chegando aqui, eu fiz várias entrevistas. Fiz entrevista para as empresas, tipo, as maiores empresas que tem aqui, né? Por exemplo, Google e Facebook. Aí tinha algumas coisas, alguns empecilhos de uma pessoa que não é formada na área de tecnologia, né? Por exemplo, eles cobram muito nos processos seletivos, algoritmos e estrutura de dados. Foi uma coisa que eu juro pra você, nunca parei para estudar, sabe? Lista ali, só que, tipo, a gente acaba priorizando outras coisas. Eu não parei, de fato, nunca mais estudar isso. Então, foi um empecilho não ter passado na primeira etapa dessas duas empresas, né? Mas eu fiz várias entrevistas aqui para startup, para, tipo, aqui se você chega ali no canal, que é o lugar que a gente tem as empresas, você chuta uma moita, sai 30 empresas de tecnologia aqui com milhares de produtos, assim. E aí eu fiz muitas entrevistas. Isso também me ajudou muito com o inglês, porque eu não falava com quase ninguém, só com o Juan quando a gente chegou aqui, né? Praticar bastante inglês, isso foi bem pontual, assim. Mas a Red Hat foi, tipo assim, eu nem imaginava fazer a primeira fase, assim, do processo seletivo. Agora faz 6 meses que eu tô trabalhando na empresa. Sim, muito legal. Voltando nessa questão do inglês, né, eu tive uma experiência muito similar, assim, porque ao longo da vida eu tive a oportunidade de estudar em escolas que tinham aulas de inglês, mas parece que não fazia muita diferença, assim, para o meu cérebro, né, então não foi suficiente, pelo menos aquele método, para eu conseguir aprender. Depois, assim, quando entrei na graduação, eu comecei a sentir mais a necessidade, porque os materiais eram em inglês, exatamente como você mencionou, muita do conhecimento não está disponível em português, né? E aí isso é uma outra questão, porque foi por isso que a gente criou o canal também, para tentar criar material em língua portuguesa. Mas aí, ainda durante a graduação eu tentei me inscrever num outro curso, que me ajudou um pouco, foi um pouco melhor, porque ele era um pouco mais focado em conversação. Mas existiu uma coisa que foi a última, eu acho que eu consegui destravar, que foi realmente o ouvido, né? Porque você ouvir um professor falando em inglês, sendo que ele é brasileiro, e às vezes o professor ele já fala mais devagar para você conseguir entender. Então, esse passo final de você ouvir um nativo falando, realmente é muito diferente, assim. Então, quanto antes você conseguir antecipar essa etapa, né, como você falou, procurar aplicativos, enfim, serviços que disponibilizam isso, porque eu acabei realmente conseguindo mesmo quando eu fui para fora do país. Porque é quando você se depara com aquela questão de, cara, não tenho mais opção agora, ou eu vou entender o que essas pessoas estão falando, ou eu vou chorar. Aí no início você fica desesperado e depois você vai se acostumando. Então acho que é bem parecido a nossa experiência, assim. Muito legal. Uma outra coisa que eu achei legal também que você falou é sobre a dificuldade das pessoas entenderem a interdisciplinaridade, né? Então ligar a física com a computação, assim, que isso se aplica a várias disciplinas. Então, na verdade, eu vejo a computação como uma ferramenta, né? E em tese você pode aplicar essa ferramenta em várias áreas, né? Obviamente existe uma base que você tem que estudar, mas para muitas disciplinas ali tem semelhanças. Então, o pessoal que estuda geologia geralmente está ali próximo, o pessoal da física médica. Tem realmente muitas conexões que eu acho legal de mencionar, e muito legal que você falou também que você teve lógica e física, porque eu acho que a lógica é a base, de fato, para tudo, né? Sim, eu super concordo com a questão da lógica, porque por mais que, tipo, eu já ouvi muita gente falando, não, é diferente, não tem nada a ver, não, gente, tipo, tu vai, atravessa a rua e tu vai olhar para os dois lados da rua, não sei o que, né? Você sai correndo, mas enfim. Mas tu vai, sei lá, tu não vai no mercado e começa pagando as tuas compras, sabe? Tu não começa um diálogo sem dar um oi pra pessoa, então, Sim. né? Isso tudo é lógico. E na computação
o que a gente precisa, né, é resolver um problema, é pegar uma atividade complexa e dividir em passos, né, que é isso que você está falando. E essa divisão em passos é uma coisa que você pode aprender a fazer sem tocar numa linha de código. Na vida, a gente acaba, quando a gente aprende lógica, a gente usa ela na vida. Então, você vai no mercado e você consegue entender aquela atividade no mercado em várias pequenas etapas que você tem que fazer uma depois da outra. E parece muito sutil, né, e muito trivial mesmo, assim, mas realmente essa é a base da computação e da programação. E, bom, eu queria saber um pouco mais sobre a sua experiência com programação em si, né? Então, esse quadro aqui, ele é o Olá Mundo, por causa disso, assim, para a gente tentar falar sobre isso. Então, como foi exatamente quando você codificou ali pela primeira vez? Como você se sentiu? Enfim. Foi... é um pouco complexo, porque comecei com Fortran, né? E não foi uma experiência agradável, assim. Porque ele não é maleável, tipo um Python da vida. Uhum. Ele é bem focado em questões matemáticas mesmo, né? Aí depois Fortran, foi com MATLAB, foi um pouco mais traumatizante ainda. As pessoas me falavam, quando um dia tu programar em Java vai ser pior. Não, nada foi pior para mim, né, na minha experiência, do que um Fortran, assim, e em seguida de MATLAB, assim. Aí depois que eu fui pro mercado de trabalho, eu comecei com Ruby e depois Python. Eu achava que depois do Fortran e depois do MATLAB, não, tinha acabado, ele não é mais precisava daquilo pra minha vida. Era tudo mentira. Tudo uma mentira, assim, da minha cabeça mesmo, que eu fiz para mim mesmo. Porque eu entrei na concessionária por causa do Fortran e por causa de uma coisa bem específica de computadores que instalavam os acessórios dos carros, na verdade. Eles tinham algumas coisas que usavam o Fortran. Hoje não deve se usar mais, nem deve ser mais fácil, assim, tátil das pessoas no quesito de concessionária, né? Hoje acho que os carros já vêm com os acessórios já instalados, então, né, a gente não precisa fazer aquela questão de instalar o rádio, o painel no carro e depois fazer as coisas. Agora já vem um mini computador ali, né, nos carros em geral. Sim. E aí eu achava que eu não ia precisar mais. Aí quando vê as questões de infraestrutura, automação, que veio o Ruby. E eu não tinha, naquela época, eu não tinha uma pessoa mentora, não tinha... eu tinha acesso à internet, mas eu não sabia pesquisar as coisas, assim, sabe? Então, era eu lendo documentação do Ruby, que na época também não tinha muita coisa em português. E eu lendo documentação e tentando resolver as coisas na documentação. Não, acho que em Porto Alegre nunca teve uma comunidade muito forte na questão do Ruby. Né? Então, não tinha, tipo, a quem muito que recorrer, assim, na época. Aí depois, quando foi que eu troquei de emprego, que eu fui trabalhar com Python, mesmo nas questões de automação mesmo, foi muito mais fácil, porque, tipo, já tinha muito, naquela época, já tinha muito conteúdo em português já tinha muita gente, né, mantendo o Python em português ali, então foi muito mais fácil eu ter acesso, tipo assim, informações e algumas coisas, assim. Aí eu lembro que, tanto com Ruby quanto com Python, eu fazia muito exercício, eu ficava procurando, tipo, coisas na internet para fazer e tal, para conseguir resolver os problemas do trabalho. Porque não tinha, tipo, uma equipe de TI, sabe? Era muito, tipo, se a gente tem um problema, a gente sabe que vai usar isso aqui para resolver. Aí dava o pacotinho de e vira. Sabe? Então foi muito, tipo... Na coragem mesmo. Teve que ser na coragem. Essa é a palavra, na coragem mesmo, de sair catando coisa e fazendo assim mesmo. Foi um processo bem interessante, assim. Não... Eu me orgulho até um pouco desse processo, tipo, de conseguir fazer as coisas na coragem, assim. Porque, que nem tu comentou, tipo assim, hoje a gente tem canais de TI, tem páginas de dinâmica que, né, facilita a vida das pessoas. Na minha época não tinha, então. Sim, mas ainda, mesmo tendo, né, eu acho que a gente tá indo para um lugar agora que é um pouco diferente do que era quando a gente começou, porque é muito legal ter esses materiais, só que a gente ainda, como profissional, precisa de algum modo desenvolver essa habilidade, né? De conseguir aprender sozinho, de conseguir fuçar mesmo ali, descobrir onde é que está o conhecimento e aprender a implementar. Então, é uma coisa que eu tento incentivar as pessoas realmente a ir mais além, sabe? Então, ok, você assistiu o meu vídeo, mas o que você vai fazer depois disso? Tenta fazer outras coisas, investigar mais. Então, acho que a gente não pode também perder esse equilíbrio, porque
é isso. Acho que no trabalho, o que você faz é resolver problemas, né? E você, nem sempre alguém vai ter o problema bonitinho ali, delineado para você. Você, às vezes, tem que encontrar esse problema para descobrir qual é o problema que você tem que resolver. É aquela tortura do dev que acha que o programa devia estar funcionando, mas não está. A minha máquina. Sim, e aí no seu caso, mais ainda, né? Porque o seu trabalho é esse. Tentar ali encontrar as falhas, ou enfim, que você pode melhorar Sim. nesse software. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, assim, talvez você possa falar um pouco mais, é sobre essas... Não acho que são coincidências, porque eu não acredito em coincidência, mas assim, como que quando a gente está começando, né, a gente não tem a menor certeza de para onde a gente vai, assim, e a gente tem muito do nosso contexto ali, e das experiências que a gente já teve, que vamos direcionando para as experiências, e eventualmente, sim, a gente vai chegar num lugar que a gente vai se sentir confortável, sabe? Não que a gente não vai sofrer nesse caminho, ou não vai passar por alguns obstáculos, assim. Então, acho que, às vezes, quando a gente é mais novo, ali, a gente tem muita dúvida, muita angústia, e fica nessa dúvida, será que a gente vai chegar em algum lugar? Será que a gente não vai? E aí, quanto mais periférico você é, mais isso acontece, né? Essa realidade acontece na sua vida, você não sabe se você vai conseguir sair ali daquele contexto que você está, da sua família, para chegar em algum lugar diferente. É complexo um pouco, porque para algumas pessoas, hoje eu trabalho em 2 projetos de mentoria, né, de pessoas negras periféricas, e é muito difícil, às vezes, tu também dizer para a pessoa qual caminho é o melhor. A gente não sabe. Eu comecei com infra e eu sigo, tipo, com esse viés de infra até hoje. Né? Eu já tentei caminhar para a área de ciência de dados, estudei muito sobre ciência de dados, aquela parte também de engenharia de dados também, mas é muito difícil, sabe? Então, se a gente pegar a vida de uma pessoa periférica, torna mais difícil ainda. Porque eu já tenho um caso de uma pessoa que eu mentoro, de uma menina que eu mentoro, que é aquela coisa de ter que plantar a sementinha na cabeça dela, que pode... Eu nunca digo para pessoas que é o melhor caminho para realizar os sonhos dela, entendeu? Nunca digo isso. Porque pode ser que quando vê o sonho da Kiz é outro, ela ama trabalhar com desenvolvimento, ama trabalhar com o que ela faz, mas o sonho dela mesmo, não o sonho da família dela, o sonho dela, enfim, é outro. Porque também tem essa questão, tipo, o exemplo dessa pessoa que eu mentoro, é esse, tipo, a família dela sonha que ela se formasse em algo na área de direito, por exemplo. Então, a família dela quer que ela seja advogada. E ela estava quase inclinando a estudar direito, porque era o sonho da família dela, não era o sonho dela. Então, dizer para ela que, tipo assim, pode ser, tipo, eu sou uma pessoa, eu amo desenvolvimento de software. Eu amo trabalhar com o que eu faço hoje. Mas se eu puder, daqui, tipo, 1 ano, 2, eu quero estudar filosofia, porque eu amo filosofia, entendeu? Então, plantar na cabeça das pessoas que é uma saída, que tecnologia pode ser, ela é uma saída para várias pessoas periféricas hoje. Se a gente pegar exemplos de outros projetos como Quebra-Dev, Tecnogueto, né? Ele é uma saída, ele é uma fonte de renda boa para essas pessoas. A gente tem que plantar isso na cabeça delas. É um passo muito grande. É tipo tu querer pular 5 degraus com uma perninha só, sabe? 5, 10 degraus, dar aquele pulo alto, assim, sabe? E também dizer para essas pessoas que elas têm uma expectativa de vida. E ela é diferente daquela realidade delas. Tipo, trabalhar com TI e tá aqui, tipo, na Irlanda hoje, era totalmente outra expectativa de vida da Natália de 12, 15 anos, entendeu? De quando eu era, tipo, adolescente, eu tava no ensino médio, e eu tava vendo todos os meus amigos, os meus colegas, os meus irmãos, indo trabalhar, tipo, num supermercado, em alguma coisa, tipo, aquela rotina de segunda a segunda, e pra eles, na época, era super normal. Eu disse, não, eu não quero. Eu quero ficar final de semana que nem o fulano lá, que final de semana ele vai pra praia, sabe? Sim. Então, é um passo, é aquela coisa, eu quero pular 5 degraus com uma perninha. Eu não sei o tamanho do degrau, mas eu quero pular esses 5 degraus. Então, é aquela coisa, tipo assim, a gente, tipo, eu, você, uma galera que produz conteúdo, que tem vidas melhores do que muita gente periférica, né? É a gente também divulgar, disseminar isso, dizer assim, olha, é possível. Pode ser que daqui a uns anos você não goste. A pessoa não goste mesmo, sabe? Mas é um passo, é um caminho. Uhum.
Sim, eu acredito muito nisso, assim, né? Porque a gente que já cruzou essa barreira, assim, já tá desse outro lado do resultado mesmo, a gente sabe hoje o quanto de oportunidades tem nessa área e a gente sabe que tem um monte de gente que não faz ideia que isso existe. Então, eu realmente fico matutando aqui, tentando pensar em como a gente pode transitar nessas barreiras, né? Quebrar elas. E aí tem pessoas como o Tecnogueto, Quebra Dev, enfim, Perifacode, que são iniciativas incríveis que estão fazendo isso, né? E a gente tem Sim, que potencializar isso. E esses projetos de mentoria também, eles servem para criar, assim, uma possibilidade mesmo na cabeça, né? Porque não tem como a gente fazer alguma coisa que a gente desconhece que existe ou que a gente não acredita que seja pra gente. Eu já falei até sobre isso, de como, mesmo eu tendo acesso à informação, então minha família é uma família de classe média, eu tive acesso a escola particular, enfim, tive um contexto bem legal até, e ainda assim eu não conseguia me pensar nessa área e fazendo isso. Ainda era muito distante para mim, porque não tinha uma representação que parecesse comigo. sim, Então, quando você olha para as pessoas que estão fazendo aquilo e você não se vê lá, você pensa, bom, talvez isso não seja para mim. Talvez esse não seja o ambiente que eu quero estar. sim. Mas aí a gente descobre que a gente pode construir também outros ambientes e trazer pessoas mais parecidas com a gente. Então, acho que isso é realmente muito, muito importante, assim, que você falou. E eu acho que a gente tem que realmente se esforçar cada vez mais para quebrar essas Eu, barreiras psicológicas mesmo. sim, eu sempre digo que, infelizmente, a gente tem que se esforçar mais. Porque aquela coisa, Infelizmente. infelizmente, porque a gente tem que estar sempre, nós como pessoas negras, né? A gente tem que estar sempre correndo na frente das pessoas brancas. Então, eu sempre digo para as pessoas, olha, tem uma das meninas que eu mentoro, que depois de 6 meses, e foi 6 meses assim, estudando, sabe? Ela ingressou no primeiro emprego dela de tecnologia. E ela tinha medo, tipo, e se a pessoa for falar alguma coisa para mim? E tipo, gente, a gente não tá, por mais que a gente estude, por mais que você seja, tipo assim, ó, a pessoa que mais manja de X tecnologia, a gente não tá livre de sofrer essas coisas. Então, aquela coisa, tipo, infelizmente, né, a gente tem que estar sempre correndo na frente das pessoas. Sim. Tem E que... criar esses vínculos, né, para a gente se apoiar. Eu acho que isso é mais interessante, assim. Tentar ter essas comunidades, como tem surgido várias, que é muito legal. Mas teve um outro ponto também que eu queria mencionar, que é sobre essa questão do sonho, e de entender, às vezes, isso como uma parcela, assim, porque eu, hoje, por exemplo, eu sou cientista de dados, tenho programação dinâmica, mas nem por isso eu acho que esse é o final, assim, estaca zero, sabe? Eu sei que existem outras possibilidades. Como você mencionou, você tem vontade de fazer filosofia. E na vida a gente pode fazer várias coisas e de acordo de onde a gente está, a gente dá um passo, chega num lugar e vai indo. Então, realmente, conseguir mostrar que isso pode ser um caminho. Porque aí, se você aprende a programar, por exemplo, você pode nem trabalhar com isso, mas vai se abrir um mundo, né, sabe, para você. Você vai aprender a pensar logicamente, a talvez criar suas próprias ferramentas, sem precisar trabalhar profissionalmente com isso. Sim, Então, acho que esse papel também de democratizar a tecnologia, ele serve muito para isso, porque a gente está vivendo num mundo que é digital, e aí depois que a gente entrou em quarentena, isolamento, isso ficou mais nítido, assim, a maior parte das nossas relações, elas estão se dando através do meio digital. E quanto mais distante você está da tecnologia e da programação, você está distante de como o mundo está sendo construído, assim, você não está participando desse debate, da construção dessas ferramentas. Então, eu também acredito muito que é importante a gente ter muitas pessoas diferentes participando dessa discussão e entendendo para onde que determinadas pessoas estão querendo levar o mundo ou não. Então, quando sim, você faz uma escolha ali na UI do seu software, você está escolhendo alguma coisa para pessoas reais, né? Que têm seus problemas reais, suas limitações reais. E você influencia se essa pessoa vai ter um acesso àquela plataforma ou não, ou se aquilo vai ser uma barreira para ela interagir no mundo. sim, Então, realmente, eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente pode tirar daqui. sim. E tudo, né, tipo, tudo. O que dentro falou de democratizar a tecnologia. Hoje eu vejo pessoas, tem até uma pessoa que mora aqui, que é brasileira, que ela era médica e hoje trabalha com
desenvolvimento de software voltado para a área médica. Já conheci pessoas que são, né, advogadas, e hoje elas aprenderam tecnologia para entender, tipo, crimes digitais, por exemplo, e tudo mais, assim. Então, é bem importante, tipo, ter um pouquinho de cada um em tudo, assim. Olha, eu estou bem satisfeita com a nossa conversa. Se você quiser falar mais alguma coisa, dividir mais alguma coisa, o espaço está super aberto. O que falar para quem está começando, para quem tem interesse, enfim, vai devagarinho, porque é muita coisa, é sempre uma enxurrada de informação, e vai devagarinho, assim, e conversa com pessoas, perguntem para as pessoas, né, como que foi a jornada delas, aprendendo, procurem pessoas que também estão começando, e eu sei que é muito difícil a gente achar conteúdo para pessoas que estão começando, tipo, os desenvolvedores Sandy Júnior aí, enfim, mas perguntem, conversem com as pessoas, assim, se tiver algum evento online ou presencial que vocês conseguirem ir, vão nesses eventos também, para entender como é que funciona essas dinâmicas e conversarem com as pessoas, assim. Principalmente começar devagarinho e fazer contato, assim, com demais pessoas. E outra coisa fique em casa, lave a mãozinha, porque aqui a gente já tá saindo da segunda onda, não sei como é que tá essa questão no Brasil muito, que eu precisei realmente parar de olhar isso para não ficar triste com vários tipos de situações, assim. Então, se possível, né, fiquem em casa e se cuidem. E qualquer coisa, eu estou sempre à disposição, quem quiser me chamar em qualquer rede social, é só me chamar. Sim, nossa, muito obrigada, Natália, foi muito, muito legal essa experiência. Eu espero que todo mundo que está assistindo aqui aproveite essa oportunidade e conheçam pessoas como você e uma série de outras que existem na nossa comunidade hoje, ainda bem, e que estão dispostas a colocar ali mais tijolinhos nessa construção para a gente ter um mundo mais parecido com o que a gente gostaria de viver. Sim. Então, fiquei muito honrada com a sua participação. Obrigada por tirar esse tempo. Sigam a Natália em todas as redes, pelo amor de Deus. E eu vou deixar tudo também na descrição do vídeo aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu comentário. Deixe suas sugestões também. Se você é uma pessoa que já é mais experiente e está disposto a ajudar, coloque aqui nos comentários para quem está começando a saber. Muito obrigada. Até a próxima.